Que o Evangelho de Jesus Cristo anunciado hoje seja o árbitro nos nossos corações. Amém. Quero lhe fazer uma pergunta. Você já foi assaltado? Eu nunca fui assaltado, mas quando eu morava em Porto Alegre, se eu não tivesse entrado depressa no prédio onde nós morávamos, eu teria tido o meu celular roubado. Mas mesmo não sendo assaltado, eu fiquei perplexo com a hipótese de ser submetido a essa experiência. Uma outra pergunta: já invadiram e roubaram algo na sua casa? Eu lembro quando eu era criança, nós havíamos comprado um computador, aqueles antigos com a CPU colorida, e alguns meses depois entraram na nossa casa e roubaram o nosso computador, e eu e meu irmão nós ficamos furiosos. Ainda uma outra pergunta: você já teve a sensação de ter sido roubado sorrateiramente? Por exemplo, percebendo o dinheiro dos seus impostos sendo destinados para um lugar que se sabe lá qual era? Em tempos de campanha eleitoral nós ouvimos muito sobre isso. E a nossa reação diante dessa realidade de roubo, de assalto, ela não é outra senão a nossa indignação. E é natural que seja assim, porque somente a parte que é lesada, somente a parte que é roubada, sabe o quanto é injusto passar por essa situação. Nos tempos bíblicos, os moradores de uma cidade chamada Jericó também experimentaram essa situação de serem lesados, de serem roubados. Ouçamos o que diz o texto bíblico previsto para esse domingo. Evangelho de Lucas, capítulo 19, versículos 1 a 10, diz o seguinte: Jesus entrou em Jericó e estava atravessando a cidade. Morava ali um homem rico chamado Zaqueu, que era chefe dos cobradores de impostos. Ele estava tentando ver quem era Jesus, mas não podia por causa da multidão, pois Zaqueu era muito baixo. Então correu adiante da multidão e subiu numa figueira brava para ver Jesus, que devia passar por ali. Quando Jesus chegou àquele lugar, olhou para cima e disse a Zaqueu: Zaqueu, desça depressa, pois hoje preciso ficar na sua casa. Zaqueu desceu depressa e o recebeu na sua casa com muita alegria. Todos que viram isso começaram a resmungar: esse homem foi se hospedar na casa de um pecador. Zaqueu se levantou e disse ao Senhor: escute, Senhor, eu vou dar a metade dos meus bens aos pobres. E se roubei alguém, vou devolver 4 vezes mais. Então Jesus disse: hoje a salvação entrou nessa casa, pois esse homem também é descendente de Abraão, porque o Filho do Homem veio para buscar e salvar quem está perdido. Até aqui, palavra do Senhor. Talvez não seja a primeira vez que você se depara com essa história, talvez o nome Zaqueu lhe seja familiar. Tem até uma música famosa que usa o Zaqueu como personagem principal, você lembra? Entra na minha casa, entra na minha vida. Forçando um pouquinho a barra, nós podemos dizer que o Zaqueu ele era uma espécie de funcionário público do governo de Roma. Ele era o responsável por uma equipe que coletava os impostos naquela região de Jericó. E naquela época funcionava mais ou menos assim: Roma abria uma licitação e a equipe que ganhava a licitação para coletar os impostos daquela região faria da seguinte forma: Roma dizia quanto queria receber de impostos daquela região e todo o excedente que os cobradores conseguissem era deles. Daí a razão pela qual esses coletores de impostos ou esses publicanos não eram bem vistos e nem bem quistos pela sociedade. E eles eram taxados de muitas coisas. Eles eram taxados de ladrões, traidores da pátria, inimigos do povo trabalhador e, do ponto de vista da religião judaica, inimigos até mesmo da fé. Agora imagina se esse era o sentimento nutrido com os cobradores de impostos, imagina só o sentimento que não era nutrido pelo chefe dessa quadrilha, o Zaqueu. De gente assim, todos queriam distância, menos Jesus. Em certa ocasião, esse mesmo Zaqueu, ele soube que Jesus passaria pela sua cidade e a fama de Jesus já estava se espalhando após os seus milagres terem sido realizados e os seus ensinamentos terem ecoado naquela região. E Zaqueu então queria conhecê-lo,
Talvez Zaqueu quisesse mesmo mudar de vida, afinal a sua profissão havia o colocado em uma posição de pecado, de desprezo, de rejeição, de solidão. Zaqueu era alguém de bolso cheio, mas casa vazia. Ninguém queria saber dele, e quem sabe Jesus pudesse fazer algo a respeito disso. E eis que esse Jesus, a quem Zaqueu queria conhecer, chega na sua cidade em Jericó. A cidade está tumultuada. E Zaqueu, sem poder ver Jesus por conta da multidão que o apertava e da sua baixa estatura, subiu numa árvore. Era um sicômoro, uma figueira brava, que produzia uma espécie de figo de segunda categoria que era muito consumido pelos pobres daquele lugar. E o Zaqueu, lá de cima daquela árvore que alimentava os pobres a quem ele roubava, foi encontrado por Jesus. O mestre mandou que ele descesse depressa e disse a ele que se hospedaria na sua casa. Jesus está dizendo: eu posso fazer com que a sua vida não seja mais solitária. Eu posso fazer com que a sua vida não seja mais uma vida desprezada. Eu posso fazer com que a sua vida não seja mais uma vida de pecado. Ninguém jamais tratou Zaqueu daquela forma. E ali diante de Jesus, esse publicano mor se propõe a dar metade dos seus bens aos pobres. Parece que de ladrão ele quer virar um comunista. E devolver 4 vezes mais àqueles a quem ele roubou. Considerando a jurisprudência daquela época, Zaqueu está confessando: eu fui ladrão e eu transgredi os mandamentos, causando danos às pessoas. E junto dessa sua confissão está o sentimento de querer consertar o dano que causou para as pessoas, devolvendo o que havia roubado. E por fim, Zaqueu está rogando a Jesus para que ele conserte a sua situação espiritual. Ele quer ser acolhido para dentro do reino de amor e justiça trazido por Jesus e ter uma vida diferente. E o que Jesus faz? Ah, Zaqueu, aqui não! Não é isso que Jesus faz. Ele faz exatamente aquilo que Zaqueu pede. Jesus acolhe a sua confissão com misericórdia. Jesus abençoa a sua decisão de reparar os erros e Jesus o inclui para dentro do reino. E a multidão, perplexa, assistia tudo isso inconformada. Eis o nosso texto. Eu quero falar brevemente sobre algumas coisas, alguns temas que transitam ao redor desse episódio e que nos ajudam ou deveriam nos ajudar enquanto pessoas de fé. A primeira constatação é que a vida muda quando Jesus passa por ela. A vida muda quando Jesus passa por ela. Essa não é uma possibilidade, essa é uma realidade. Tome por exemplo Zaqueu. Jesus o constrangeu a viver de modo diferente, abandonando posturas egoístas e corruptas que o levaram à solidão e desprezo e passando a cultivar frutos de amor e justiça que se traduziu em bem comum às pessoas à sua volta. Um encontro verdadeiro com Jesus sempre nos desinstala de nós mesmos e nos leva a considerar o outro como alguém tão importante quanto eu, independente de quem ele seja, pois somos parte de um mesmo corpo e filhos de um mesmo Pai, moradores de uma única casa. Zaqueu entendeu isso e ele parou de pensar só em si mesmo e ele considerou o outro ao devolver o que havia roubado. Meu irmão, minha irmã, talvez nós tenhamos roubado, talvez nós não tenhamos roubado o nosso próximo como fez Zaqueu. Eu espero que não. Mas nesse tempo de polarização política e pessoal, nós temos visto pessoas cristãs nutrindo, alimentando ódio por aquele que é e que pensa diferente. Nós temos visto pessoas amaldiçoando quem não compartilha da sua ideologia. Nós temos visto pessoas usando de palavras que destoam do linguajar do mestre, assumindo posturas contrárias em relação à fé que professa, defendendo coisas que vão contra aquilo que é caro e precioso para a fé cristã, entre tantas outras coisas. E eu quero lembrar de uma frase que eu ouvi essa semana: se queremos chamar Deus de Pai, não podemos resistir chamar de irmãos aqueles a quem Ele também chama de filhos. Vou repetir. Se queremos chamar Deus de Pai, não podemos resistir chamar de irmãos
aqueles a quem ele também chama de filhos. A vida muda quando Jesus passa por ela. O que mudou na tua vida desde que Jesus te encontrou? Como você passou a tratar as pessoas desde que conheceu o amor de Deus? Que palavras você passou a usar e quais palavras você abandonou desde que foi tratado com bondade, misericórdia e amor por parte de Deus? Quem era você antes de Jesus e quem é você depois do encontro com Jesus? O que foi difícil de mudar e o que ainda precisa ser mudado? Querida comunidade, cuidado com gente que diz ter encontrado Jesus, mas permanece o mesmo. E que nós não sejamos como esses, mas como Zaqueu, que compreendeu que mais valia caminhar com o Senhor e obedecê-lo do que perder a vida eternamente. Uma segunda constatação: as pessoas mudam quando têm um encontro com Jesus. Ora, esse não é o mesmo tema que eu havia comentado anteriormente? Não. Antes eu enfatizei a mudança que ocorre na nossa vida pessoal quando Jesus nos encontra. Mas eu preciso falar também sobre aquela multidão ao redor de Zaqueu e Jesus que ficou murmurando, incrédula, com a possibilidade daquele pecador ter sido transformado. Você já percebeu como nós somos parecidos com aquela multidão quando estamos diante de alguém que falhou? Nós somos impiedosos. E nada que uma pessoa faça ou fale pareça mudar a situação. Eu não estou falando só de política. Às vezes é na nossa família. Alguém erra conosco e nós passamos a vida inteira carregando esse fardo, sem perdoar. Uma vez que a pessoa errou, ela é sempre errante. Chance de mudança só para mim e não para o outro. Veja, é como se fiar a uma graça que foi recebida por Deus, mas sonegá-la, essa graça, ao próximo. Meu irmão, minha irmã, eu não estou dizendo que nós vamos ser bestas sem critérios de avaliação, não é isso. Mas nós, como pessoas cristãs, precisamos aprender a valorizar e celebrar junto com o Criador quando um pecador se arrepende e é transformado. Considere isso na tua vida. Perdoar os arrependidos e acreditar que as pessoas querem permanecer sendo transformadas por Jesus diariamente. Pare de nutrir mágoa. Pare de carregar angústias e exercite o perdão. Nós mudamos quando Jesus nos encontra. As pessoas mudam quando Jesus as encontra. O terceiro e último tema que eu gostaria de falar à luz dessa história de Zaqueu é que as injustiças elas precisam ser reparadas. O reino de Deus é um reino de pessoas justificadas que praticam a justiça. O reino de Deus é um reino de pessoas justificadas que praticam a justiça. Amanhã, dia 31 de outubro de 2022, vamos celebrar 505 anos da Reforma Luterana. Então eu não posso deixar de falar de justificação. Foi essa temática que deu o pontapé em todo esse movimento dentro da igreja cristã e que nos alcança aqui, hoje e agora. Ao longo do seu lidar com as Escrituras e na busca por um Deus misericordioso, ao perceber que por sua própria razão ou força não conseguiria conquistar uma boa posição diante de Deus ou estabelecer uma relação de paz com Deus, Lutero, o reformador, ele redescobriu que para ser justo diante de Deus bastava crer que Cristo havia levado consigo na cruz tudo o que separava criaturas do Criador. Bastava crer que Jesus pagou a conta do ser humano pecador, para que o ser humano pecador pudesse ser acolhido para dentro do reino e da presença de Deus. Eu não me torno justo pelos meus próprios méritos, mas eu sou justificado pelo mérito de Cristo, conquistado na cruz e repartido gratuitamente com todo aquele que crê. É Cristo que é o caminho que nos leva a Deus.
e não as minhas próprias pernas. Mas veja, alguém que compreendeu isso não pode ser alguém injusto ou alguém indiferente às injustiças. Zaqueu entendeu a graça de Deus, que não levou em conta sua conduta injusta, mas ofereceu possibilidade de perdão e mudança, e isso o levou a reparar as injustiças que havia cometido, a cobrar uma taxa maior de impostos das pessoas. E eu pergunto a você, as injustiças dos nossos dias serão denunciadas e resolvidas por quem? Pelas pessoas justificadas por Deus. Pessoas justificadas por Deus praticam a justiça e denunciam as injustiças como profetas, transformando esse mundo que é de Deus em um lugar de convívio pacífico e amoroso. Meu irmão, nós poderíamos falar ainda de muitas outras coisas a partir da história de Zaqueu, mas eu penso que para hoje, segundo turno de uma das eleições mais importantes do nosso país, em memória dos 505 anos da Reforma Luterana, nos vale lembrar que nós mudamos quando Jesus nos encontra de verdade. Basta lembrar que as pessoas mudam, sim, quando Jesus as encontra de verdade. Portanto, vivamos, hajamos e falemos como filhos e filhas de Deus e convivamos com irmãos que buscam juntos construir um mundo mais justo para todas as pessoas. Que o Deus da paz nos ajude. Amém.